de Custos Limitada, que vai nos falar um pouquinho sobre competência dos profissionais de engenharia de custos para elaboração de orçamentos no processo BIM. Um tema muito interessante. Eu confesso que eu vou ter pergunta para fazer no final, tá? Mas antes da gente começar a explanação, eu vou pedir para que ela se apresente, ela nos conte um pouquinho da sua trajetória na sua empresa. Desde já eu agradeço a presença de todos vocês e eu deixo agora a palavra com a nossa colega Rosângela. Seja bem-vinda, Rosângela. E a partir de agora, a palestra é toda sua. Muito obrigada, Anderson. Obrigada a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Já tive com vocês aí numa outra oportunidade, acho que há uns 3, 4 anos. Fui falar sobre BIM também. E a Mônica me convidou, o professor Guido fez contato. Então, estou muito contente de voltar e continuar falando sobre BIM, principalmente por conta da gente ter tido, no começo desse ano, não é? A assinatura de um decreto do governo federal que passa a adotar o BIM a partir de 2021 já. E essa primeira etapa de adoção vai se dar com contratação de projetos de arquitetura, de estrutura, de instalações e extração de quantitativos e compatibilização. Então, é muito importante que a gente se prepare, né? Todos os profissionais, né, e principalmente vocês que estão na trajetória da sua formação acadêmica, não é? A sua graduação em engenharia, arquitetura, a necessidade do entendimento do processo BIM, né? E especificamente eu vim falar sobre engenharia de custos, que é a minha atividade. Eu me formei em 82 na FATEC São Paulo e comecei na sequência trabalhando com orçamento de obras, né? Em 88 eu abri o meu escritório, a Tríade de Engenharia de Custos, e em 2012 eu descobri o BIM. E desde então virei uma fanática do BIM, porque é um assunto muito interessante. Eu não sei como é que vocês estão aí de contato com o BIM dentro da instituição. Eu sei que a Mônica tem esse contato também e uma competência bastante grande no assunto, né? E em 2012, como eu disse a vocês, comecei a estudar o BIM e em 2015 ele foi implementado no meu escritório, né? E desde então a gente tem trabalhado num sistema híbrido de orçamento 2D e orçamento 5D, e a partir de 2021, muito provavelmente, a gente fique só com a atividade 5D, por conta de necessidade de mercado, né? E, entre outras atividades, eu sou professora também, desde 2011, fui professora em cursos de pós-graduação em engenharia de custos, né? De 2012 a 2015 fui professora na engenharia civil em Campinas. Hoje em dia sou professora de 2 cursos de pós-graduação relacionados ao BIM, um deles do INBEC e outro do CESP, EasyTech, né? Que tem a coordenação e a concepção da professora Regina Ruschel, da Unicamp, que é um nome nacional e internacional do BIM. E tenho cursos de curta duração, tanto da parte de orçamento 2D, como da parte de orçamento 5D. E tomei como foco, também eu sou palestrante, trazer essas informações referentes ao orçamento de obra no processo BIM. Porque muito se fala, e acredito que vocês já tenham ouvido sobre isso, que a partir do BIM o orçamento passa a ser rápido, exato e automático, né? E por conta dessa afirmação totalmente estapafúrdia,
a gente está com uma defasagem do entendimento dos profissionais da engenharia de custos. E ninguém está se capacitando para fazer esse avanço na sua atividade, não é? Então, eu tomei isso como uma meta e começar a falar sobre isso para os profissionais que já estão no mercado e principalmente para os profissionais que estão chegando no mercado, para que vocês tenham já a percepção da necessidade de adequação. Porque nem sempre os currículos dão conta disso, gente. As mudanças estão acontecendo de uma maneira muito rápida. E, às vezes, os processos todos de adequação de grade, de matriz de disciplina, não é um processo fácil para a instituição. Né? Não depende, às vezes, só de boa vontade, de querer. Existe todo um processo burocrático que precisa ser atendido pelas instituições. Né? Então, paralelamente, eventos como esse aqui, que a universidade promove, abre a possibilidade da integração, né? E que se conheça o que está acontecendo no mercado, de maneira que sirva também como um alerta para que vocês passem a observar essas questões e meio que corram no paralelo com cursos que complementem a formação da graduação de cada um de vocês, né? Então, a ideia desse bate-papo aqui é falar um pouquinho de BIM, mas bem pouquinho, para pelo menos explicar para vocês o que é. Acredito que vocês já tenham essa informação, já tenham essa noção, não é? Se não, precisam ter, não é? E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que funciona essa questão das competências do profissional de engenharia de custos para trabalhar no processo BIM. Eu acho que compartilhei aqui a tela errada. Espera só um pouquinho. Vamos lá, é a tela 1. Está aparecendo o meu slide aí, pessoal? Sim, professora, tá sim. Ótimo, tá. Então, já vamos mudar aqui para exibição. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Aqui um pouquinho da minha história, que eu resumi, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o PDF dessa apresentação para vocês terem isso daí, questão da gente combinar. Aqui a nossa agenda, o nosso bate-papo. Então, vou fazer uma pequena introdução. Vou falar o que muda no orçamento de obras com o BIM. E aí vou entrar nas competências do engenheiro de custos no processo BIM, falar sobre fluxo de trabalho, falar sobre o processo de extração de quantitativos de serviço, falar um pouquinho de software BIM e vamos fazer uma conclusão aqui. E depois vamos abrir para perguntas para vocês conversarem, tirarem suas dúvidas, enfim, tá? Então, dentro da introdução, a primeira coisa que eu queria comentar rapidamente com vocês é falar o que não é BIM, né? Vamos partir de trás para frente, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender que BIM não é um software, tá? Diferente do que as pessoas dizem também, vocês são muito jovens, mas há uns anos atrás passou uma novela chamada Salvador da Pátria, que tinha lá o Sassá Mutema, né? O BIM não é o salvador da pátria, ele não vai resolver todos os problemas, ele vai melhorar, mas não é mágica, né? E principalmente uma grande confusão que se faz, BIM não é Revit, tá? O Revit é uma ferramenta de modelagem 3D utilizada dentro do processo BIM. Aí você vai falar muito bem, Rosângela, mas o que é BIM, afinal? Né? Bem, BIM é, antes de qualquer coisa, um processo. Bom, mas é um processo... Que tipo de processo, Rosângela? Isso está muito vago, né? Então, é um processo que envolve tecnologia, né? Software, fluxo de trabalho
pessoas, e aí a gente tem um probleminha, né, gente? E gestão, tá? Então, quando a gente fala em Building Information Modeling, que é a tradução da sigla BIM, que em português se traduz como modelagem da informação da construção, na verdade, ele é um novo modo de desenvolver projetos, envolvendo essas 5 disciplinas aqui, esses 5 passos, cujo objetivo desse processo BIM é produzir um modelo virtual que armazena informações. Tá? E daí a gente já começa a perceber que isto é um pouco diferente do que desenvolver projetos no AutoCAD, onde a gente trabalha com uma representação gráfica de uma situação que vai acontecer no canteiro. A gente bota um segmento de reta paralelo ao outro, não é? Faz uma achura a 45 graus e estipula uma legenda dizendo que esta representação gráfica ela é de uma alvenaria, né? Diferente do processo BIM, onde a representação é feita por um objeto que tem esta informação do que ele é dentro do modelo virtual e que tipo de informação ele carrega, de maneira que você consiga ter uma simulação da execução que vai acontecer futuramente lá no nosso terreno, no nosso canteiro. Ok? Então, a questão do processo é muito importante que a gente entenda e, principalmente, se posicione dentro deste fluxo de trabalho, deste processo que é o BIM, para que a gente entenda como é que nós precisamos nos preparar, né? E gerar possibilidades de trabalho, porque senão a gente vai ficar para trás. Tá? Então, especificamente, a gente vai falar sobre orçamento de obras. Né? O que muda no processo orçamentário, na elaboração de um processo orçamentário, quando ele trabalha com BIM? Olha, a grosso modo, a gente pode dizer que o orçamento, mas é bem a grosso modo, viu, gente? É uma quantidade de serviço que a gente multiplica por uma quantidade de dinheiro para descobrir quanto é que custa, né? Quanto dinheiro nós vamos gastar para executar a nossa obra. Tá? Dentro de cada uma dessas duas grandezas que envolvem o orçamento de obras, tá? O que muda efetivamente na nossa vida é esta parte de quantitativos. Tá? Por quê? A parte da quantidade de dinheiro, onde a gente calcula, onde a gente trabalha com composição de custo unitário, onde a gente lida com insumos, com coeficientes, com encargos sociais, BDI e tudo mais, e aí a gente faz o cálculo do custo direto, determina as despesas indiretas, decide sobre o lucro, e aí finalmente calcula o preço de venda. Esta parte toda aqui, ela já está muito bem desenvolvida, não é, pessoal? Existem muitos softwares de orçamento, todos excelentes, todos muito bons, que desenvolvem o processo orçamentário de maneira perfeita. Tá? O BIM, ele nos trouxe a possibilidade de fazer extração de quantitativo de serviço. E não sei se algum de vocês já trabalha com orçamento, ou já estagiou com orçamento, ou eventualmente tem a disciplina dentro da grade aí do curso de graduação de vocês. A parte do quantitativo era feita no processo manual, não é? Usando tabelas de Excel, com fórmulas, com macros, com
bancos de dados interligados, enfim. Então, a novidade, o que muda no orçamento de obra? Muda isto aqui. E quando a gente fala de quantidade de serviço, a gente fala de uma coisinha chamada critério de medição e remuneração. Depois eu vou querer saber de vocês se vocês já ouviram falar e se vocês sabem o que é isso. Eu vou falar de toda feita, tá? Por que eu botei em vermelho? Por que eu estou grifando isso aqui? Porque isso aqui é o calcanhar de Aquiles do processo orçamentário. Existem regras para a gente levantar quantidades de serviços a partir de um projeto. E quando a gente migra para o processo BIM, ou seja, a gente deixa de trabalhar em 2D e passa para trabalhar em 3D, né? A gente trabalha num volume, numa maquete virtual, que ela, na verdade, é um modelo virtual, é uma construção virtual daquilo que vamos fazer lá no nosso terreno ao longo de um determinado prazo de execução. Okay? Agora, a primeira grande competência que nós precisamos falar sobre essa migração, tá? É uma coisa muito, muito importante. O primeiro passo para você migrar do processo 2D para o processo 5D, no que se relaciona a orçamento de obras, é você saber fazer orçamento no processo 2D. Você precisa ser um bom orçamentista, um excelente engenheiro de custos. Você precisa conhecer o processo orçamentário, o fluxo de trabalho para desenvolver um bom orçamento. Você precisa conhecer, saber fazer uma leitura de composições unitárias, saber fazer a análise de um coeficiente de consumo de material, entender sobre RUP, razão unitária da produção, saber se essa RUP ela está adequada ou não para determinado serviço, precisa saber fazer uma boa cotação, entender de salários, entender de encargos sociais, da parte de despesas indiretas, conhecer um pouco de legislação tributária. Então, todos os requisitos que são necessários para você ser um profissional de excelência em orçamento de obras, independente de ser BIM ou não, é o ponto de partida. Então, você quer trabalhar em orçamento de obras, orçamento 5D? Aprenda a fazer na unha, no papel, inclusive, antes de usar uma ferramenta, um software. Aprenda os conceitos para desenvolver um bom orçamento de obras. Aliás, esse é o pré-requisito para você migrar para o processo BIM, seja lá qual for a sua especialidade. O BIM exige que você tenha competências e excelência na sua atividade de origem. Você é arquiteto e vai passar a modelar os seus projetos e não mais usar o AutoCAD, você precisa ser um excelente arquiteto. Você vai fazer cálculo estrutural no BIM, você precisa ser um excelente calculista. Você vai fazer dimensionamento de instalações hidráulicas e elétricas, você precisa saber fazer projetos de instalações como ninguém, e assim sucessivamente, né? E você quer ser um orçamentista, trabalhar no orçamento 5D, você precisa ser um excelente profissional de orçamento, conhecer todos os passos para desenvolver um orçamento e, principalmente, no que diz respeito à extração de quantitativo, a levantamento quantitativo, você precisa ser um craque, conhecer critérios de medição, saber da necessidade de você conhecer estas regras que explicam a você, definem, determinam, viu, gente? A coisa é bem enfática, como você deve calcular uma quantidade de serviços para usá-la em orçamento. E mais do que isso, viu, gente?
A gente precisa entender de obra. Poxa, Rosângela, mas eu vou fazer orçamento, eu vou ficar no escritório, lá no ar-condicionado, não vou amassar barro, vou ficar lá no limpinho, no ar-condicionado. Olha, é importante que você conheça como se constrói uma obra. Você só pode orçar uma obra se você sabe como ela é executada. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós vamos construir dentro do nosso computador. E nós vamos orçar uma coisa que está construída dentro do nosso computador. Então, na sequência de você ser um excelente profissional de orçamento, é fundamental que você conheça o processo construtivo de cada serviço de obra. Tá? Que você conheça as regras de quantificação, que são os critérios de medição e remuneração, e que você conheça os parâmetros que estão relacionados a essa quantificação. E, principalmente, o software que vai ser usado para a extração de quantidades. E aqui eu diria mais, viu, gente? O software que foi usado para fazer a modelagem desse projeto. Mas, Rosângela, espera um pouco. Você está me falando, eu sou orçamentista, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não vou fazer o modelo, né? Realmente, você não vai fazer o modelo, mas você vai trabalhar sobre esse modelo. Você precisa saber como é que esse modelo foi construído dentro do computador, tá? Isso desde as bibliotecas até como é que esse software pensa, como é que ele reage, como é que ele funciona. Você está me falando que eu preciso saber Revit e ArchiCAD? No mínimo esses dois. Preciso saber modelar? Não necessariamente, mas se souber é mais um ponto para você. Tá? Então, é muito importante que a gente elenque e compare os dois momentos de orçamento. O que a gente fazia no 2D e o que a gente vai passar a fazer no 5D. Então, partindo do princípio que você é um profissional de orçamento, tá? Que você é um belo orçamentista, ok? Você vai ter que saber sobre processo construtivo. Você vai ter que conhecer o elemento construtivo. Isso aí já acontecia no 2D. Vai passar acontecendo no 5D e eu diria com mais ênfase, tá? Conhecer toda a sequência de serviços a ser executado. Você precisa saber como é que a obra vai ser executada. Isso você já tinha que saber. Eu sempre brinco que o profissional de orçamento, ele é extremamente bem preparado para o BIM, né? Porque o BIM se fala muito em construção virtual e simulação. Ora, o que é uma planilha orçamentária? O que é um orçamento? É uma obra, é um projeto em formato de planilha. Eu sempre brinco, se você chacoalhar todos os projetos de AutoCAD em cima de uma planilha de Excel, né, você vai fazer um orçamento. Né? O orçamento ele não inventa nada, ele compila informações. Então, o orçamento sempre trabalhou com informações. E informação é a base de trabalho do BIM. O orçamento sempre trabalhou com regras para quantitativos. O BIM trabalha com regras desde modelagem para toda a sequenciação de execução do processo BIM, que é o tal do BIM Mandate, que é um caderno de regras. Tá? Nós, orçamentistas, estamos habituados a trabalhar com essas regras, segui-las. E não é optativo, é imperativo. Não é? E já fazíamos, além de simulações, porque às vezes precisávamos, puxa, e se eu tirar esse porcelanato e botar um assoalho? Isso tem uma simulação. Não é? Nós já tínhamos que fazer um modelo virtual, só que dentro aqui da nossa cachola. Né? Então, o orçamentista, na minha opinião,
a pessoa é o profissional mais bem preparado para o BIM. Só que essa afirmação estapafúrdia, que o orçamento passa a ser no BIM rápido, exato e automático, tirou o profissional do eixo. E ele passou a achar que ele vai virar um dinossauro, né? Que o orçamento vai ser feito através de uma tecla que vai aparecer no teclado, a tecla BIM, orçamento 5D. Ele vai apertar e vai pular um pastel em cima da mesa dele. Isso é uma bobagem astronômica, gente. E é por isso que eu estou aqui para contar isso para vocês, tá? Na sequência aqui, pessoal, critérios de medição e remuneração, as regras que definem a extração de quantitativos, elas vêm lá da nossa atividade em 2D e continuam no processo 5D. Parâmetros. Opa! Parâmetro é uma necessidade específica do processo 5D. O que são os parâmetros? São todas as informações contidas dentro de um objeto. Objeto esse que representa um elemento construtivo dentro do nosso modelo virtual. Isto é uma competência que você vai ter que adquirir. Você vai ter que correr atrás, tá? Bibliotecas de objetos. Ô, Rosângela, mas biblioteca não é problema do projetista? Na verdade é, para fazê-las. Mas necessidades que devem estar registradas nessas bibliotecas, algumas delas precisam sair da cabeça, não da cabeça, mas enfim, precisam ser informadas aos projetistas modeladores pelo engenheiro de custos. Tá? Esta é uma competência, entender de biblioteca 3D, biblioteca de objetos. Sobre templates, isso já é uma coisa que nós já fazíamos no 2D. Mas que template, Rosângela? Ora, as nossas tabelas de Excel são templates, não é? E agora nós vamos ter que fazer templates para imputar as nossas tabelas, a nossa maneira de fazer extração de quantitativo e criar um template também dentro de um software de orçamento, dentro, por exemplo, de um software de modelagem. É uma competência que precisa estar na nossa lista de coisas a aprender. Tá? E por quê? Qual é a necessidade de tudo isso? Né? Então, vamos fazer um exercício aqui e vamos considerar como exemplo uma viga baldrame. Tá? Que aqui uma ilustração de uma obra, né? E aí, se você pensar na viga baldrame, a viga baldrame dentro de uma planilha orçamentária, ela não aparece lá 30 vigas baldrame ou 30 metros de viga baldrame. A viga baldrame é um produto que aparece na nossa obra a partir de um processo de pelo menos 9 serviços que serão executados no nosso canteiro. Não sei se vocês já fizeram essa reflexão por essa veia de análise. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a gente, quando abre um projeto de forma, a gente tem desenhado lá o elemento construtivo viga, o elemento construtivo bloco, o elemento construtivo viga baldrame. Tá? E quando a gente vai abrir um modelo 3D dentro do processo BIM, a gente vai continuar abrindo esse modelo e olhando para o objeto viga baldrame, o objeto pilar, o objeto viga. Tá? Mas, para o orçamento, não é? Como eu disse a vocês, a viga baldrame, este objeto, este elemento construtivo, ele é um produto de processo de 9 serviços. Veja só, eu preciso fazer uma escavação manual, eu preciso fazer um apiloamento do fundo dessas valas,
eu preciso fazer um lastro de concreto magro, eu preciso fazer as formas de tábua, preciso lançar a armação dentro dessa caixaria, preciso fazer a concretagem com concreto usinado com determinado FCK. Depois que esse concreto der a cura, eu preciso impermeabilizar o topo do baldrame, depois eu preciso reaterrar essa vala e depois eu preciso retirar a terra excedente das escavações. Tá? Isto aqui compõe a minha planilha orçamentária. Isto aqui, quem sabe, é o orçamentista que entende o processo construtivo de execução de uma viga baldrame. Esses itens todos não estão projetados e não estarão modelados, mas eles estarão no modelo. Tá? Então, todas essas informações, todos esses serviços, eles vão ter que ser calculados a partir das 3 dimensões do objeto que o software de modelagem colocou lá no nosso projeto. E todas essas extrações só serão possíveis se nós automatizarmos o processo. O software não sabe calcular a quantidade de forma. Ele não sabe calcular o volume de escavação. A única coisa que o software sabe calcular automaticamente é o volume, não o volume de concreto, mas sim o volume desta geometria. Só que a gente precisa de tudo isso aqui para fazer orçamento. Então, o automático, vocês já viram que foi para a cucuia, né? O rápido, bom, o rápido também já foi, porque eu tenho que ensinar o programa a fazer isso aqui. Tá? E o exato depende da qualidade desse modelo. Tá? Ele saiu da responsabilidade do orçamentista. A exatidão ou precisão das quantidades extraídas do modelo é responsabilidade de quem fez o modelo e não de quem extraiu a quantidade. Isso é uma coisa muito séria, gente, muito séria. Tá? Agora veja, o único serviço que o software de modelagem extrai automaticamente é o volume. Aí alguém aí que conhece Revit, por exemplo, vai falar, não, professora, você está enganada. Ele calcula a área também. Eu sei que ele calcula a área. Olha, ele extrai realmente, você tem razão. Ele extrai uma área. Mas é uma área de superfície da peça. E aí eu te pergunto, no caso de uma viga, para que serve essa área de superfície de topo? Ah, é área de superfície de topo? É. Como é que a senhora sabe? Porque eu precisei estudar o software Revit e entender que tipo de informação ele oferece para minha necessidade de uso. Isso quer dizer que a senhora teve que estudar Revit? Vocês não imaginam como. A senhora sabe modelar, professora? Se você me der tempo, sim. Mas a minha necessidade não é modelar, é entender como se modela com o Revit. Assim como eu precisei entender como se modela com o ArchiCAD e que tipo de informação ele disponibiliza para o meu uso específico de levantamento quantitativo. Isto foi uma competência que eu precisei adquirir. Eu precisei estudar esses softwares. E olha, gente, tenho 60 anos. Tudo bem, comecei lá em 2012, né? São 8 anos. Então, precisei correr atrás do prejuízo. Vocês, muito provavelmente, já são proficientes em Revit. O Revit tem tomado o lugar do ArchiCAD. Tá? O ArchiCAD não vai acabar, tá, gente? Tem muita gente que tem amor ao ArchiCAD. O Revit, ele vem como uma ferramenta. Tá? Ele não vem para acabar com o que já tem para trás. Tá? Isso é muito importante. Aí eu te pergunto, como é que eu faço essa transição? Tá? É alguma coisa, gente, nesse nível aqui. Tá? Eu tenho que entender
que para essa viga Baldrame, tá? Para essa viga Baldrame, eu preciso ter conhecimento da sua geometria. Eu preciso saber que ela tem 20 centímetros de altura, 40 centímetros de altura e, em determinado trecho, 6 metros, e assim sucessivamente. E preciso entender quais são as regras para essa quantificação. Por exemplo, a escavação manual, uma determinada regra diz o seguinte, que a dimensão A, que é a largura, eu vou acrescentar 30 centímetros de cada lado para fazer a escavação. Depois, eu preciso calcular o volume, não é, gente? Depois, a altura dessa peça, a dimensão H, eu preciso acrescentar 5 centímetros, que é a espessura do lastro. E aqui, eu até poderia acrescentar mais uma diferença de cotas entre o nível do terreno e a face superior da viga. E só aí multiplicar tudo pelo comprimento e pela quantidade de vezes que essa peça se repete. Ora, o Revit não tem absolutamente noção do que isso aqui significa. Ele não tem noção de que conta é essa. E, em assim sendo, ele não tem noção que ele tem que fazer essa conta. A menos que eu ensine ele a fazer. Mesma coisa é o ArchiCAD. O ArchiCAD disponibiliza uma série lá, eu digo, é um cardápio de áreas, de volumes, de comprimentos, de espessuras. Agora, eu tenho que entender como é que eu junto, como é que eu organizo essas informações para produzir um mapa, né? No Revit é uma tabela, no ArchiCAD é um mapa de quantitativos. Porque ele sozinho não tem a menor noção do que eu estou falando. Mas ele é capaz de aprender. E quem é que é capaz de ensinar? Apenas quem sabe. Você só pode ensinar aquilo que você sabe. Tá? Se você não sabe, você não pode ensinar. Tem gente que até engana um pouquinho, mas não é possível. Né? E assim, sucessivamente, gente. Para cada tipo de serviço, nós precisamos, a partir da geometria, das 3 dimensões da peça, das regras de quantificação, criar equações matemáticas para que as ensinemos ao software de modelagem, por exemplo, ou ao software que vai fazer a extração de quantitativos. Isto aqui não é automático. Você precisa montar um template dentro do Revit, por exemplo, dentro do ArchiCAD, dentro do OrçaBIM, dentro do QI Visus, dentro do Rubik, que são softwares de orçamento. Ou, se você tiver bastante dinheiro, dentro do Vico. Você precisa ensinar. Mas, professor, o software, nem o Vico, que custa uma fortuna, ele não faz isso aí sozinho? A gente não faz. Tá? Por quê? Porque ninguém sabe, ninguém conhece a necessidade do orçamentista. Ninguém conhece o nosso trabalho. E aí, quando a gente começa a contar como é que é o nosso trabalho, o pessoal bota a mão e fala, meu Deus, que coisa trabalhosa, que coisa complicada, professora. É um pouco chatinho, confesso a vocês, mas é muito interessante. Tá? E dou uma dica a vocês. Não tem no mercado orçamentista 5D. Não tem no mercado orçamentista que saiba sobre isso que eu estou falando. Tá? Porque eu dou curso, eu dou palestra, desde esse tempo todo. A cada palestra que eu dou, eu vejo gente botando a mão na cabeça. Tá? Esse final de semana eu dei uma disciplina no curso de pós-graduação, uma turma lá de Porto Velho. Eu tinha muitos gestores públicos na sala. E quando eu falei da necessidade de interação entre o orçamentista e o modelador, houve um agito na sala. Não, mas o pessoal de orçamento não está se mexendo. Eles acham que eles vão acabar, que eles vão ser extintos, feitos dinossauros. Eu digo, pois é, mas então avisa os caras
para eles correrem. Porque a água já passou de bater no bumbum, está batendo já no nariz. Entende? Então, por isso, vocês que são moços, são jovens, estão em formação, complementem a sua formação acadêmica, pesquisem, façam cursos, entende? Isto é um diferencial, não há profissional. Eu não conheço empresa de engenharia que trabalhe com gestão de modelo. Eu não tenho concorrência. E falo isso com uma certa tranquilidade. Não sou melhor que ninguém, não, viu, gente? Por favor. Mas estudei e percebi, não é? Não tem quem faça esse serviço. Não tem, não é? Veja que campo interessante, não é? Poxa, mas professor, eu preciso aprender a fazer orçamento antes. Ah, isso é verdade, isso você precisa, tá? Porque senão não há ferramenta que resolva a sua inabilidade em fazer orçamento. Assim como não há Revit que resolva a sua inabilidade em fazer projeto. Você não vai virar o Paulo Mendes da Rocha se você aprender a usar Revit. Por quê? Porque o Revit é uma ferramenta. Tá? Então, isso é muito importante a gente conversar. E assim sucessivamente, viu, gente? Assim sucessivamente. Aí, a cara da obra precisa estar na nossa cabeça. O processo para sair daquela confusão toda, para isso aqui, impermeabilizado, os arranques, o reaterro, tá? Precisa estar na nossa cabeça. E como a gente desenvolve isso? Tá? A necessidade de entender o processo executivo. E, principalmente, a competência maior que eu disse a vocês. Como funciona o nosso trabalho. E uma outra competência que tem o engenheiro de custos, ele tem um fluxo de trabalho muito bem definido. Esse aqui é o fluxograma de orçamento, que é um clássico de qualquer livro de orçamento que vocês procurem. Todo livro de orçamento pede que você organize o seu fluxo de trabalho. Por quê? Nossa matemática é simples, mas o tanto de coisa que a gente tem que lembrar na hora de fazer um orçamento é uma lista imensa, não é? Então, você precisa organizar o seu trabalho. A partir do momento que você recebe projetos e especificações, seja para participar de uma licitação, seja para atender uma carta convite, seja para executar uma obra própria, tá? A primeira coisa que você vai fazer a análise das condicionantes, você vai analisar os dados fornecidos, você vai visitar a obra e você vai descobrir qual é o critério de medição do banco de dados que você tem que utilizar. Aí você vai fazer o planejamento da execução do orçamento. Você vai fazer um cronograma interno, você vai debater as premissas de execução da obra, você vai fazer um pré-planejamento. Tá? Aí você vai fazer o quantitativo e vai fazer cotação de preço de insumo, para finalmente você fazer o cálculo do orçamento. Veja que isso aqui, gente, é um desenho de processo. E qual foi a primeira coisa que eu disse? A segunda coisa. Primeiro eu disse para você o que não é BIM. E a segunda o que é BIM. BIM é processo. Mais um motivo, mais um ponto para o orçamentista. Ele está habituado a seguir um fluxo de trabalho a partir do desenho de um processo. Só que esse fluxo de processo, ele é 2D. Nós precisamos entender um fluxo de trabalho 5D. Tá? O que eu queria que vocês percebessem aqui? Nesse fluxo de trabalho 2D, gente, olha onde que está a elaboração do orçamento. É a quarta atividade. Então, aqui, gente, se você quiser fazer um hashtag Fica a Dica e anotar isso em qualquer cantinho para você não esquecer, o que muda no processo 5D? A EAP precisa ser a primeira coisa a ser elaborada. Por quê?
para que a gente tenha noção dos critérios de medição e os parâmetros que serão necessários para a modelagem. Nós vamos ajudar a orientar a modelagem 3D. Espera um pouquinho, Rosângela, estamos falando que você é orçamentista, você não está mais lá no final da fila, que o orçamentista primeiro esperava todos os projetos prontos, né? Lá na frente. Aí, o que 20, 19 equipes levavam 6, 8 meses para fazer, o orçamentista compila tudo converge para a engenharia de custos, e ele tem um mês para fazer o que 20 empresas fizeram em 8 meses. Olha que tristeza, né? É puxado, né? Aí você está me falando, bom, mas quando que você entra? Olha, a gente continua no final da fila quando o modelo está pronto. Mas o que eu estou explicando para vocês aqui, eu estou chamando a atenção de vocês, é que para esse modelo estar pronto, dentro da equipe, precisa ter um orçamentista. Para que esse que está no fim da fila possa fazer o serviço dele direitinho. Não, você agora está confuso, agora você bagunçou a nossa cabeça aqui. Então, olha só, o que acontece? O orçamentista, ele passa a ter mais uma possibilidade de trabalho. Tá? Não só fazer orçamento. Fazer orçamento passa a ser uma consequência. Então, quando você fala o orçamentista vai se extinguir, vai virar um dinossauro, não está errado. Mas ele vai ter que se reinventar. E ele vai passar a ser um gestor. Tá? Vai passar a fazer gestão de modelo, análise de modelo. Olha que interessante. A consequência vai ser extrair quantitativo. A consequência vai ser orçamento. Mas está havendo uma valorização da competência do engenheiro de custos, do trabalho e da importância que terá dentro do processo BIM. Tá? Por quê? Esta situação aqui dos critérios de medição e remuneração, que eu não tenho tempo para entrar nesse módulo, é um negócio muito complicado, tá? Muito complicado. Que para ensinar o software a fazer essa conta, a gente precisa de recursos externos, por exemplo, como o Dynamo, dentro do Revit, como o Grasshopper, dentro do ArchiCAD, e às vezes até uma coisa um pouco mais forte, que é um script de Python, por exemplo. Os Anjos teve que aprender isso aí. Pois é. Olha quanta coisa eu tive que aprender com 60 anos. Isso para vocês é fluido, é orgânico, porque vocês são dessa geração, né? Um celular é uma extensão de vocês, né? Essa geração, para continuar no mercado e para continuar dividindo a sua experiência, precisou se atualizar, não é? A gente está vivendo um momento muito rico, de muitas possibilidades, não é? Então precisamos aproveitar, principalmente vocês que estão em formação, que daqui a pouco estarão no mercado de trabalho. Vocês precisam sair das universidades com um diferencial. Nós tivemos que aprender isso. Para vocês, isso pode ser orgânico se vocês correrem atrás agora, né? Por quê? Porque isso vai estar muito perto de vocês, está muito próximo. É orgânico, como eu disse, né? Então, o pulo do gato aqui, gente, a oportunidade está aqui. Gestão de modelo. Entrar junto do início do projeto, para que esses critérios de medição estejam representados através de parâmetros dentro da modelagem. Mas para que isso, professora? Porque senão a gente não consegue extrair quantitativo. Tá? Acredite em mim.
O resto todo, a sequência toda, continua. Mas tem esse pulinho do gato aqui. Tá? E esse é a grande novidade, o fluxo de trabalho 5D. Tá? Porque o processo de extração de quantitativo de serviço precisa acontecer a partir de um modelo BIM auditado. O que significa isso? Lembra que eu falei há pouco, gente? A responsabilidade pelos quantitativos que foram extraídos do modelo deixou de ser do orçamentista. É de quem fez o modelo. Tá? Porque o orçamentista consome informação. Ele não gera informação. Tá? Então, eu preciso de um modelo auditado. E eu preciso de um fluxo de trabalho com a participação do engenheiro de custos. Tá? Para quê? E de que maneira, melhor dizendo? Com a interação desde o início do processo de modelagem entre o arquiteto, e aqui, onde está arquiteto, leia-se toda a equipe de projeto, e entre o engenheiro de custos. Esse é o trabalho colaborativo, gente. Tá? A necessidade de engenheiro de custos, de entrar nesta etapa, é apresentar as informações que devem estar ou no modelo ou modeladas para serem consumidas. Que tipo de informação? As propriedades do objeto, tá? O plano de contas do orçamento para balizar essa modelagem, os parâmetros efetivamente dos objetos para que se possa fazer a automatização. Automatização é uma coisa, automático é outra, tá, gente? Da extração dos quantitativos, tá? A participação do engenheiro de custos garante que o processo de quantificação e orçamentação faça efetivamente a extração das quantidades, controle a qualidade sobre as informações recebidas relacionadas a custo e consiga elaborar e preencher o plano de contas com, inclusive, codificação de serviço para orçamento. Ah, Rosângela, mas é impossível, o modelo não vai gerar todas as quantidades para o seu orçamento. Ele tem que, se do seu modelo você não conseguir extrair todas as quantidades para preencher uma planilha orçamentária, tem alguma coisa errada. Tá? Tem jeito de fazer. Ah, não dá para fazer. Dá. Dá. Dá trabalho? Muito. Mas você não quer fazer um trabalho bacana? Fazer meia boca não é bacana. Tá? Então, essa situação aqui é muito, muito, muito importante. Tá? Então, esse tipo de coisa aqui precisa acontecer antes do projeto começar. O orçamentista, isto aqui é um conjunto de regras que, junto com outras tantas regras que cada um dos projetistas vai ter que imputar no seu modelo por outras razões, tá? Essa aqui é mais um conjunto de dados que precisarão estar nesse modelo. Tá? Isto aqui é uma EAP. Quem sabe fazer EAP? É o orçamentista. Tá? Agora, você pode falar, Rosângela, mas espera um pouquinho, isso aí tudo, não preciso fazer nada disso, eu posso pegar um software. Gente, ferramenta não resolve o seu problema de competência. Ferramenta não resolve o seu problema de falta de conhecimento técnico. Ferramenta não resolve o seu problema de falta de conhecimento de conceito. O TQS não resolve o seu problema de cálculo estrutural. Não pense que você vai comprar o TQS e virar um calculista de estrutura. Ah, mas ele vai fazer tudo sozinho. Vai. Mas você tem competência para ler os gráficos de tensão que ele gera no final para você fazer uma análise e entender como é que estão sendo as solicitações dentro dessa estrutura que o software projetou? Alguém já pensou nisso? Ah, puxa vida. Não, mas o que acontece se eu usar exatamente o resultado? Ora, você vai ter uma obra superdimensionada. Você vai ter uma estrutura cara, né? E aí você não vai fazer engenharia. A ferramenta vem para reproduzir o modo automático, para que a gente
analise o resultado que a ferramenta nos ofereceu. É para você exercer a sua atividade de engenheira, de engenheiro, de arquiteta, de arquiteto, de tecnólogo, de tecnóloga. É você usar as suas competências que você adquiriu na sua experiência dentro da universidade, dentro do canteiro de obras, dentro de uma pós-graduação. Percebe? O que é repetitivo, para isso que a ferramenta serve. Não é? Então, o BIM, ele é um resgate de processos e é um resgate de bons profissionais. Quem não tiver essa competência está fora do mercado. Pode comprar todos os softwares, todos. Não vai adiantar nada. Então, você pode transformar o seu processo orçamentário através de softwares integrados ao modelo, como o Presto, o Vico, Orçafácil, Orsabim, Rubik, Sebim, que agora mudou de nome, QI Visos. Você vai fazer o quantitativo direto aqui pelo programa e vai elaborar o orçamento. Tá? Isso aqui faz sozinho? Não. Não, professora, mas eu vi quando eu chamava Sebim ainda, o camarada aperta o botão, lista, e sai o orçamento. Sai o orçamento porque antes ele ensinou o programa que aquele serviço está vinculado àquele código daquela composição. E criou um template. Ele automatizou. Agora, se aparecer um serviço que não está nesse template, vai sair um ND, não definido. Porque ele não sabe o que é. Não, mas tem inteligência artificial, professora, que aprende a partir do momento que você ensina. Sozinha, isso é filme, gente, isso é ficção. Isso não existe, tá? Não existe. Você tem que ensinar para o robô, tá? Senão, ele não faz, tá? Ah, mas eu não tenho grana para comprar um software, Rosângela. Bom, você pode fazer a interligação, porque você tem conhecimento técnico para isso. Você pode resolver isso através de um banco de dados, por exemplo, e fazer a interligação através de um plugin ou de um software de modelagem, tá? E no bom e velho Excel. Por quê? Porque você tem conhecimento técnico para isso. Tá? Então, não é a ferramenta, não é o software, e sim como você trabalha. Tá? Então, você precisa ser capaz de entender o fluxo de trabalho do orçamento antes dele virar BIM, ou antes de você virar BIM. Certo? E você precisa desenhar esse fluxo de trabalho. E você precisa planejar como ele vai se desenvolver. Você precisa desenhar um mapa de processo. Pô, professora, mas isso aí é muito complicado. Não é complicado. Você tem que organizar a sua vida. Tá? Você precisa entender a necessidade de estabelecer regras de modelagem para que os objetos do escopo sejam atingidos. É sua obrigação de engenheiro de custos e orçamentista estar presente no processo de modelagem, explicitar as necessidades daquele objeto e fazer com que essas necessidades estejam efetivamente representadas. E que isso esteja registrado num BEP, num BIM Execution Plan, ou plano de execução BIM, inclusive com parâmetros do objeto e com conhecimento do software. Isso é uma competência sua a partir de agora. Tá? Você precisa entender e estabelecer a quantidade e a qualidade das informações de cada objeto que vão compor esse modelo para a finalidade de orçamento. Tá? Então, você precisa entender o que é LOD, nível de desenvolvimento de objeto, para falar de igual para igual com o modelador, mesmo que você não seja projetista. Você precisa cuidar da qualidade desse modelo, você precisa exigir compatibilização entre as disciplinas. Tá? Porque você vai consumir uma informação gerada por terceiro. E você não vai querer o seu serviço mal feito por causa de um outro profissional, de uma outra pessoa. Tá? Então, você tem que se posicionar e fazer gestão da qualidade desse modelo. E gerir esse processo de execução do modelo
junto com o gerente BIM e fazer esse cara entender da tua necessidade, que ela é tão ou mais importante, mais não, mas ela é tão importante quanto, por exemplo, as determinações da norma de desempenho. Tá? Então, gente, o intuito de eu vir conversar com vocês aqui hoje é mostrar que vocês precisam ir atrás do conhecimento. Vocês precisam se munir de novas competências para migrar para o BIM. E que o BIM não é para amanhã. O BIM é para agora. Tá? Então, a minha mensagem para vocês é isso. Descubram o que é BIM. Exijam que a universidade de vocês promova informação e conhecimento, mesmo que sejam disciplinas ou situações eletivas, né? Busquem qualificação, tá certo? A necessidade do mercado, ela é absurdamente grande, tá? E vocês precisam entender que o BIM vai trazer novas possibilidades de trabalho. Como de um orçamentista, que até ontem as pessoas achavam que pegava uma quantidade e multiplicava por uma quantidade de dinheiro, hoje em dia vai ter que saber fazer gestão de modelagem. Olha que incrível isso, né? A necessidade de você se capacitar para o BIM, tá? E essas específicas que eu trouxe para vocês hoje são as necessidades e as competências específicas de um profissional muito especial, que é o engenheiro de cursos, que é o orçamentista de obra, que passa dentro do processo BIM a ter uma importância significativa, tá? Porque a partir de 2021, todos os modelos BIM para algumas áreas do governo deverão ser projetadas dentro da metodologia BIM. E a extração de quantitativos é uma exigência. E se o orçamentista não se capacitar, isso tudo vai sair tudo errado. Isto é a última coisa que a gente quer. Tá bom, gente? Eu espero ter conseguido passar esse recado para vocês. Eu espero que vocês se motivem para procurar informações acerca do BIM, tá? E estou à disposição de vocês. Agradeço pela atenção. Tem aqui nesse QR Code os meus contatos. Eu estou às ordens nas redes sociais. Queria aproveitar e fazer 2 convites para vocês, depois eu vou botar no chat. Eu tenho um projeto chamado Terças de BIM. Toda terça-feira, das 7h30 às 9h da noite, eu trago uma pessoa para falar de BIM. É um evento aberto, é um evento gratuito, tá? Me procurem nas redes sociais. Eu sei que vocês estão em aula, mas de vez em quando dão uma fugidinha. Então, esse é um convite que eu queria fazer para vocês. O segundo convite que eu queria fazer para vocês é participarem, aliás, 3 convites eu vou fazer, de um evento lá de Santa Catarina, o segundo BIM CREA SC, que é um evento vinculado ao CREA, mas ele é organizado pela Alves Espíndola, que é uma empresa lá de Florianópolis, da Kézia Alves e do Euclides Espíndola. É a 2ª edição. É um evento que vai acontecer online na quarta e na quinta-feira. Ele é pago, mas custa R$ 49. Acho que vale a pena. Na sexta-feira, na quinta e na sexta, no período da manhã, vão acontecer workshops. Na sexta-feira, eu vou estar no workshop que vai mostrar as dificuldades que eu comentei com vocês aqui e vai deixar muito mais clara a necessidade dessas competências todas que eu comentei com vocês, tá? Então, convido vocês também a fazerem a inscrição no BIM CREA SC e participarem desse workshop, tá? E depois, convido vocês a irem lá no meu LinkedIn e se inteirarem do que se pode fazer com o BIM. Esse evento, segundo o BIM CREA SC, está promovendo na sua segunda, promoveu na primeira, está promovendo na segunda edição, um concurso de projetos, tá? E esse ano a mesma coisa, e
como é que é a definição do vencedor? É por likes do público, né? Então, eu estou apoiando o projeto Lavanderia, tá? Que um grupo de profissionais resolveu apoiar uma ONG chamada Ninho, aqui de São Paulo, que tem um projeto de lavanderia para pessoal de rua, né? Um espaço que lava a roupa do pessoal que mora na rua e um pouco de dignidade, né? Roupa limpa e banho para quem mora na rua, que hoje em dia e há muito tempo não é por ser egoísta, por vagabundagem, é por uma situação muito grave social que infelizmente nós temos no nosso país. Tem outros projetos muito interessantes, mas esse, como é um projeto voluntário, esse projeto foi doado por esse grupo de profissionais, eu estou apoiando e peço o voto de vocês. Vão lá na bio do meu Instagram, votem lá no Projeto Lavanderia, porque eu acho que é um projeto muito bonito, que inclusive vai estar, se Deus quiser, logo, logo vocês vão poder ver, vão lembrar, vai estar lá no Luciano Huck, né, para ver se eles conseguem um aporte de dinheiro para tirar esse projeto do papel. Tá bom, gente? Eu agradeço imensamente pela atenção. Estou às ordens de vocês aí para segundo BIMCREA SC. Eu vou escrever aqui no bate-papo. Segundo BIMCREA SC. Opa. Vou botar na rede social, vocês acham. O texto de BIM e projeto Lavanderia, que é do grupo BIM Social, apoiando a ONG Ninho, uma ONG que tem um trabalho muito sério aqui em São Paulo. Era isso, gente. Estou às ordens. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, estou à disposição de vocês. Espero ter contribuído. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Obrigado, professora Rosângela. Professor Vazda, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu posso ir tocando aqui a parte das perguntas? Sem problema, dúvida, né? sem dúvida. Sem problema, Obrigada, eu só Thaís. gostaria, Rosângela, Pois não, professor. brilhante exposição. Eu que não sou engenheiro e nem arquiteto, confesso a você que fiquei muito bem impressionado com sua palestra. Muito obrigada, fico muito feliz. Gostaria, em nome da FEAL, agradecê-la enormemente a sua presença. Tá, imagina, okay? Eu estou sempre às ordens. Precisando é só chamar que eu apareço. E esse projeto, ao final, que você disse, é, sinceramente, algo excepcional. É muito legal, né? Muito E legal. são jovens, viu, professor? É um grupo de profissionais jovens de uma pós-graduação em BIM, que teve um desafio da Késia e resolveram fazer um projeto voluntário. Muito bonito isso, né? Que bom. É o jovem, né? O jovem é uma turma fabulosa. Pois é. Meus parabéns. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Okay. Posso dar início às perguntas, então, professor? Vamos lá, Anderson. Rosângela, posso te chamar de professora, né? Sem problema. Pode chamar de Rô, de professora, de Rosângela, fique à vontade. Professora, eu não sou engenheiro civil, sou engenheiro eletricista, mas sou um amante da engenharia civil. Tá aí o professor Guido que não me deixa mentir, porque a gente vive conversando. Guido, tá aí, ó. Construções de pontes e uma série de coisas legais, né? Mas eu queria só fazer um adendo em tudo que você falou, que é o seguinte, é importante todo mundo saber que a orçamentação é a fase primordial do sucesso do empreendimento, né? É verdade. Se a gente errar o orçamento, a gente pode até quebrar a empresa assim. Opa! Rapidinho. Então, isso é para os jovens que estão aí, que vão estar se formando, entenderem a tamanha importância da orçamentação. E coisa que você veio
E aí, assim, e você deixou a dica para eles, entendeu? Ou melhor, excelente oportunidade de mercado, gente. Orçamentação e planejamento de obras. É isso aí, gente. BIM, né? Vamos correr atrás dele, certo? A hora é agora. Exatamente. Aí, professora, antes, o professor Guido está cheio de perguntas para fazer ali, mas eu vou fazer as minhas 3 aqui que eu reservei, tá bom? Certo. A primeira, professora, o BIM funciona em conjunto com quais softwares? Olha, o BIM, ele é um processo, tá? A gente tem uma coleção de softwares que serve a cada uma das especialidades, das disciplinas que compõem uma equipe de projeto, né? Então, para a arquitetura, por exemplo, nós temos o Revit, o ArchiCAD, o Vectorworks, o próprio SketchUp, né, que é um software BIM. Os acadêmicos não gostam muito, o pessoal uma formação mais embasada, mas é um software BIM. Para a estrutura, nós temos o TQS, que tem essa vertente de ter sido pioneiro e exportar em IFC. O IFC é o inglês, né? é o Esperanto, é o PDF entre todos os softwares, né? Para instalações, o WebEric para a estrutura também é um software muito bom, muito interessante, faz toda a parte de dimensionamento, inclusive a alvenaria armada. Para a sua área e instalações elétricas, hidráulicas, tem um software que eu recomendo que você conheça, porque você vai ficar louco, que é da AutoQI, o QI Builder. Ele faz toda a parte de dimensionamento, inclusive distribuição de circuito. Ele não faz sozinho. Você precisa, como é que se diz? Você precisa ensinar para ele, né? Você precisa configurar com muito conhecimento técnico, né? Porque instalação é um negócio muito complicado de você dimensionar. E ele faz a parte de dimensionamento e a parte de modelagem 3D. A gente tem software que faz análise energética, que faz análise de rota de fuga, enfim, é um elenco muito grande. E a maneira de cada software conversar uns com os outros é através do IFC, né? Então, cada disciplina tem um conjunto de ferramentas próprios. Antes a gente tinha só o ArchiCAD, né? Todo mundo fazia o seu dimensionamento na unha, né? Ou com algum software, e depois tinha que ir para a prancheta. Hoje você consegue integrar isso tudo, né? Então tem uma gama muito grande, viu, Anderson? Uma gama muito grande. Eu falei assim, os mais conhecidos, né? Os mais conhecidos. Legal, professora. Só para constar, assim, eu sou engenheiro eletricista, mas a minha área é gestão e planejamento, tá? Então, legal. eu sou um usuário avançado de MS Project, eu sou fã do Pronto. MS Project, entendeu? Eu não vivo sem ele. Não é bom, E né? aí eu queria até compartilhar aqui com todos presentes, né? Exatamente o que você comentou, né? Não adianta você saber usar o MS Project, tá? Não. A gente precisa saber a arte de fazer cronogramas. Tá? Exatamente. Não adianta nada fazer. O software aqui, ó, aqui abre um arquivo, aqui fecha um arquivo, aqui você faz isso. Aqui você... Então, assim, só para deixar, assim, ressaltar de novo a importância de aprender a metodologia. BIM é uma metodologia, né, professora? Exato, exatamente. É isso aí. É uma metodologia. As ferramentas. Consigo usar o BIM no MS Project? Consigo, correto? Consegue, ele integra com Navisworks para fazer a simulação. Exatamente, até porque eu preciso do MS Project para mim poder ver, fazer o controle e o acompanhamento da obra, né? Então, e aí, conforme eu estou executando, eu já vou saber até quanto eu estou gastando. Então, mas para isso, né, eu preciso saber a metodologia. Exato. Senão eu não vou conseguir fazer um cronograma que eu vou conseguir ter todos esses KPIs aí para conseguir mostrar, né?
E isso é uma coisa interessante, né? A detenção do conhecimento, do conceito. Mais do que nunca a gente precisa bater nessa tecla, viu, Anderson? Mais do que nunca. Saber a metodologia. O software, a criançada aí, com certeza, os meninos aí vão conseguir aprender a usar e rapidamente. Ô, professora, da minha parte, eu encerrei as perguntas. Professor Guido, eu tô vendo que você está ansioso aí. Você quer fazer alguma pergunta? Liga o microfone, hein? Obrigado, professor Anderson. Eu gostaria muito de agradecer a professora Rosângela, como ela falou, ela já veio aqui outras vezes, em uma outra oportunidade, né? E é sempre muito bom a gente ver, sempre muito bom. Gostaria de agradecer também aos alunos que participaram, tivemos aí um pico de 47 alunos, foi muito bom, né? Uma turma animada. Uma turma animada. E é importante, eu fico assim extremamente feliz quando algum palestrante vem e fala e defende aquilo que a gente fala na sala de aula. Sabe? É importantíssimo, porque não adianta você querer fazer a conta. Você tem que saber qual a conta você tem que fazer. É isso aí. E foi exatamente o que você falou. Então, isso assim é importantíssimo. E realmente, quando a gente fala num empreendimento, qual é a primeira pergunta que vem? Quanto vai custar? Não é? Você vai numa reunião, você não sabe nem o que você foi fazer lá. Mas você nem pôs a bolsa, né? Quanto que vai custar? Você tem uma ideia, Rosângela? Quanto é que vai custar? Eu não sei o que você vai construir. E a segunda pergunta, já me custou quanto até agora essa obra? Até agora, né? Em quanto tempo eu consigo fazer essa obra? Essa é a mais difícil, até se a gente não tiver uma metodologia BIM. Exatamente. Quanto eu gastei até agora? Como que está a minha curva S, né? Como que está a minha boquinha de jacaré? Então, é um negócio que... E isso, viu, gente, é uma coisa que é muito importante também falar, viu, Guido? Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando só como professora. Antes de tudo, eu vim aqui como uma profissional da área. Eu estou há quase 40 anos fazendo isso. Sim. Então, tudo que eu contei para eles aqui, para vocês, jovens que estão aqui junto com a gente aqui, é fruto do meu dia a dia dentro do escritório. Entende? Então, é para mostrar o quão importante é a gente aproveitar esse período acadêmico que é riquíssimo. E que vocês se conscientizem dessa necessidade para serem profissionais diferenciados. Sem dúvida alguma. E realmente, o que vai vir daqui para frente não tem outra saída. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Se você tiver condições de fazer uma boa análise, de montar as informações, de saber selecionar, de saber buscar, saber implementar, vai fazer o diferencial. Vai fazer o diferencial. E faz mesmo, viu, gente? Faz mesmo. Quando a gente fala isso, né, para os nossos alunos. Porque a gente não está só na sala de aula, né? A gente também está no dia a dia da obra, a gente está vendo as coisas acontecerem, a gente está na lida. Então, aquela preocupação muito pequena do exercício, o que vai cair na prova, gente, isso é muito pequeno em relação ao mundo que espera vocês aí fora. E tenho certeza, vocês já chegaram até aqui, foi por mérito de vocês. Então, mérito vocês têm. O que vocês precisam é acreditar em vocês e acreditar nas coisas que as pessoas falam para vocês e aproveitar essas oportunidades. É isso. Gostaria muito de te agradecer mais uma vez, Rosângela, por estar com a gente. Guido, você sabe muito obrigado. Que eu estou à disposição aí da Mônica, que é minha amiga, e precisando e vocês achando que eu possa colaborar, contribuir de alguma maneira, pode chamar que eu vou. Agradeço muito. Imagina, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, professor Guido. Pessoal, está aberto. Alguém tem alguma pergunta para a professora Rosângela?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, eu tenho que agradecer a presença aqui da nossa palestrante, professora, empreendedora, Rosângela Castanheira, né, da Muito obrigada, Anderson. área de custos, dos nossos alunos, visitantes, ex-alunos, todos vocês que estão prestigiando o nosso evento. Pessoal, não percam as demais atividades que estão acontecendo na O Gustavo fez uma Os pergunta certificados aqui, estarão ó. na próxima semana disponíveis na página do evento. Apareceu pergunta? Apareceu uma pergunta do Gustavo, que deixa eu abrir aqui. Você acha que a metodologia BIM muitas empresas vão se prejudicar? Se elas não forem atrás, vão, viu, Gustavo? Vão ficar para trás, né? Vão ficar para trás, porque o que acontece? Apesar disso, Rosângela, mas só isso, se elas não se prepararem, exatamente isso, Gustavo, exatamente isso. Aí você vai me falar, Rosângela, mas é só 2021. Aí é que tá, tem empresa do governo que já contrata em BIM. Sabesp já contrata em BIM, independente de decreto. Metrô já contrata em BIM. DENIT já contrata em BIM. Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, nós estamos com o pé lá já. Você entendeu? Então, mas isso é só para empresa grande, você pode me falar. BIM é para todo mundo. Tá? BIM é para todo mundo. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um computador da NASA. Não precisa computador da NASA. O teu i5 serve perfeitamente. Eu não tenho dinheiro para aprender software. Tem curso gratuito na internet. Você está dentro de uma universidade. Converse com seus professores. Tá certo? Mas e software? Software, até que você aprenda, você tem versão de estudante. Né? Então, acabou o tempo da gente dar desculpa. Agora é mão na massa, gente. E correr atrás. Né? Professora, Oi. Em relação a... Eu consigo pegar o microfone aqui para falar, acho que é melhor do que ficar digitando, senão vai demorar muito tempo. Então, pelo que a gente vê, costuma ver aí, muitos cursos aparecem em BIM. Tem uma grande variedade aí de cursos que apareceram aí em BIM, só que, pelo que eu vejo, diversas empresas, eu trabalho em uma construtora, e tem muitas empresas que não estão trabalhando em BIM e não estão se preocupando com isso, entendeu? E eu acho Isso é que... muito comum, viu, Gustavo? É muito comum. Você tem toda a razão. E vai começar no ano que vem, né? Que seria a obrigação de ter a metodologia BIM e tudo mais. Então, com isso, acho que muitas empresas vão acabar, né? Meio que Mas olha, muito prejudicadas, né, em relação a isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu fiz a transição do papel para o CAD, tá? E é óbvio que o CAD ele foi absorvido rapidamente, porque ele, na verdade, era uma ferramenta que reproduzia dentro do computador um movimento que você fazia na prancheta. É esse de botar um segmento de reta paralelo ao outro, fazer uma chura de 45 e dizer alvenaria. Tá? E foi numa época isso, gente, que a gente estava numa crise. Tá? E aí o que aconteceu? Eu não me lembro se foi o Banco do Brasil, se foi a empresa de Correios, abriu uma licitação para projeto. Mas um negócio mega, para o país inteiro. Só que tinha uma virgulinha. Vocês não vão me entregar mais projeto em papel, ou em cópia heliográfica, ou em vegetal. Vai ter que ser num disquete, porque nós queremos tudo em arquivo CAD, DWG. Então, gente, nós dormimos sexta-feira na prancheta e acordamos na segunda-feira na frente de um teclado de computador. O mercado empurrou. E todo mundo se virou nos 30 e comprou computador e arrumou cópia de CAD e fez vaquinha e aprendeu. Entendeu? O mercado impõe isso. A necessidade de trabalhar vai impor isso. Agora, eu acho que tem uma questão que talvez é essa situação que o Gustavo se referiu,
é que o mercado não está migrado 100%. É um mercado híbrido, né? Mas vai ter uma hora que o próprio profissional, a hora que entender a facilidade de trabalhar dentro dessa metodologia, independente de decreto, ele migra sozinho. Entende? Existe muita coisa que traz o BIM como se fosse só para iniciado, para a empresa tamanho gigante. Olha, meu escritório é bem pequenininho, gente. É bem pequenininho. E em 2015, eu disse que nós não íamos ter férias, é o único período que eu paro, né? E eu falei para as meninas, nós não vamos fazer férias. Por quê? Falei, nós vamos aprender BIM. Botei todo mundo para fazer curso, contratei um arquiteto, Rodrigo Moura, que eu devo o sucesso do nosso trabalho, eu devo muito, eu tenho uma dívida de gratidão com ele, e ele sabe disso. E foi o cara que implementou o processo aqui dentro do escritório. Nós desenvolvemos o template, né? E aí começamos com essa história. Com muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro. E trocando de computador de quando em quando, parcelando lá na Dell. 10 vezes em juros. Entende? Porque a gente não alcança. Fazendo locação de software, que agora é uma vantagem também. Você pode locar o software. Você está sem demanda, você vai lá e como é que fala? Separa o contrato. Você cancela o contrato. Né? Então, a gente precisa... E essas empresas que vão ficar... isso aí não pegou, isso aí não... Vai ter uma hora que eles vão ter que fazer assim, ó. Então, é mais barato fazer devagar. Até porque se eles não se adequarem, eles estão fora do mercado. Estão fora. Entendeu? Então, assim, igual você falou da Sabesp, né? Então, para poder participar de qualquer licitação, vai ter que usar a metodologia BIM. Aí você assim, mas para participar de licitação tem que ser empresa grande? Não, tá cheio de empreendimento. Não, pequeno, tem coisa pequena. 400 mil, de 600 capital social, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, e quem que não quer participar, quem que não quer ganhar uma licitação da Sabesp, de prefeitura, porque são pagantes garantidos, né? Então, só que se eles não tiverem de acordo com a metodologia, tá fora. Tá fora. Olha, tem a ver essa questão que o Ricardo colocou aqui. A área de engenharia de custos e BIM tem uma importância grande na área da aeronáutica. Qual seria a demanda atual dela nesse setor? Olha, Ricardo, a primeira parte do governo que vai contratar em BIM é infraestrutura. E aeroporto é infraestrutura. A maioria dos mais recentes, último não, porque nunca vai ser o último, porque nós precisamos de muita coisa nesse país, graças a Deus, e vamos ver se a gente consegue dar conta, né? Os projetos mais recentes de aeroportos foram todos desenvolvidos em BIM. Tá? Florianópolis, por exemplo, que é um exemplo, inclusive é um case que as empresas apresentam muito, todos os projetistas que trabalharam nesse projeto apresentam Florianópolis como um case de sucesso. Ele foi desenvolvido em BIM de fora a fora. Então, a demanda atual para esse setor de aeronáutica e infraestrutura é muito grande. Os meninos da aeronáutica ali do Rio de Janeiro, o Franz Dias, eu não me lembro qual é a patente dele, mas eles têm um trabalho muito interessante, muito interessante. E eles estão trabalhando firme lá, viu? A turma está muito afiada, inclusive para a parte de quantificação e orçamentação, né? A parte do DENIT também, que tem a ver com infraestrutura, também eles estão muito adiantados. O Exército está anos-luz. E a aeronáutica está indo para esse mesmo caminho do Exército. Né? O Coronel Luque está, como é que fala? Reformado, né? Mas ele continua atuando fortemente nessa parte de consultoria interna dentro
dentro das Forças Armadas para dividir a experiência do Exército com as outras forças, né? Então, a demanda está bem solicitada, viu, Ricardo? E eu acredito que essa parte de infraestrutura, que é uma necessidade muito grande do nosso país, vai ser muito beneficiada. Lógico, a questão das licitações, a gente tem uma 8666, que é a lei das licitações, que precisa se atualizar. Esse, inclusive, vai ser o tema da minha palestra lá no BIMCRE-ESC, Orçamento de Obra Pública. Né? Mas vai sair já qualquer coisa sobre ela, hein, professora? Tá bem. Então, ela entrou em revisão, mas precisa pegar firme, né? Sim. Porque o que acontece? Os nossos políticos, infelizmente, não têm capacidade de fazer uma análise do que é BIM e qual é a necessidade da legislação. E hoje em dia, infelizmente, estão preocupados com outras questões do país que cada dia é uma novidade pior que a outra que aparece, e aí as coisas que são muito importantes para o nosso desenvolvimento ficam de lado. Então, precisa ter uma consciência também dos nossos políticos para que se organizem. Por exemplo, nós estamos no país inteiro em véspera de eleição municipal. Aqui em São Paulo, eu não vi um candidato falando sobre essa questão de licitação pública, de obra pública, de necessidade. Eles vão fazer o mundo e o fundo. Agora, toda instância de governo vai se adaptar ao BIM. Como é que isso está sendo visto? Por exemplo, se for uma obra do governo federal, aqui na cidade de São Paulo, num consórcio, por exemplo, a cidade precisa estar preparada para fazer essa licitação com dinheiro público. Ninguém fala disso. Isso no país inteiro. Isso no país inteiro. Então, essas questões, elas demandam uma acomodação do mercado. Mas a gente não pode também esperar governo, né? Eu acho que foi um bom passo a assinatura desse contrato. Havia um temor que isso não fosse assinado, por conta da especificidade do assunto e a falta de entendimento, talvez, dos governantes para um assunto tão específico, mas foi um trabalho desenvolvido que começou lá em 2012, essa história começou, né? E que se teve apoio de alguns políticos que arduamente conseguiram trazer esse negócio arrastado, né? E qual foi a diferença para isso tudo acontecer? É uma diferença muito interessante. A comissão que começou essa história era composta de técnicos, não tinha ninguém da área política, né? Havia uma secretária, porque precisava ter um link, obviamente, né? Mas a equipe toda que desenhou o assunto foi composta de gente como o Suzuki, o Catelani, o Carezato, toda essa turma mega sabida de BIM que anda pelos 4 cantos do país falando sobre. Então, foi gente técnica, né? Então, mais um motivo para o particular acreditar nessa transição. E o governo, gente, por mais que a gente não goste do governo, né, e a gente normalmente não gosta, qualquer um deles a gente não gosta, né? O governo é um bom cliente. O governo é um bom cliente, né? Obras de infraestrutura, esse ministro aí, Tarcísio, alguma coisa, que esqueci o nome dele, ele está fazendo o serviço dele direitinho. Tem muita coisa de infraestrutura. E eu nem sou simpática a essa turma que está lá. Mas eu tenho que admitir que esse rapaz, esse moço, está fazendo o serviço dele. E o país precisa de infraestrutura, gente, né? Então, isso tudo começa a respingar, porque a nossa indústria, ela tem um entorno muito grande, né? Então, nós precisamos acreditar nisso. E eu acredito que o BIM é um resgate.
de processo e de produto, né? Obras melhores, processos transparentes, gente competente fazendo, não conchavo político de ementa parlamentar aprovada na calada da noite para fazer uma obra totalmente inútil quando o dinheiro chega e a obra não aparece. E, infelizmente, essa é a nossa realidade. Onde passou no Fantástico, um dinheiro desse capaz aí que acharam o dinheiro na cueca dele, né? Mandou um dinheiro para plantar café para o irmão dele, uma cidade. O dinheiro chegou, mas não tem um pé de café, né? Gente, como assim? Esse dinheiro é nosso, esse dinheiro não é deles, né? Então, eu acredito muito no BIM como processo de resgate. E por isso que, tecnicamente, nós precisamos... Transparência. Por isso que nós precisamos nos capacitar. Porque com conhecimento de engenharia, não há político que derrube a gente. Porque eles não têm essa competência. E o processo, ele é tão amarrado que você não tem como burlar ele. Você tem como criar camadas de proteção dentro da estrutura do modelo, o tal do blockchain, que é um negócio usado em criptomoeda, né? Já está se usando isso em modelagem BIM. Olha que coisa interessante, né? Então, tudo isso, pode ser que eu tenha um entendimento romântico do BIM, eu acredito que tenha também, mas eu acho que é mais esperança do que romantismo, viu, gente? É mais esperança que romantismo. É um processo que realmente funcionou em muito lugar do mundo. Há de funcionar com a gente também. E essa moçada aí precisa ajudar. Professora, eu acho que nós vamos ter que encerrar a nossa palestra, que pena. Gostaria de ficar mais uma hora. Imagina, eu falo mais que a mulher do leite, desculpa, gente. Mas tem mais uma apresentação às 21 horas. Claro, não, mas tá ótimo aqui. Tá? Então, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu agradeço em nome da Univap, em nome da FEAL, em nome do professor Vazda, em nome do professor... Obrigada, Guido. De todos os alunos, visitantes e ex-alunos que estão aí assistindo a sua palestra, tá? Muito obrigado. Muito obrigada também. Tem mais coisa aí durante a semana para vocês assistirem. Aproveitem, meninas e meninos, aproveitem. Muita coisa boa, com certeza, vai ser trazida para vocês aí pela universidade. Aproveitem. Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês todos. Muito obrigada. Sucesso, professora, aí na carreira de cada um, viu? Obrigada. Obrigado. Me sigam lá nas redes sociais, tá bom? Vou te adicionar lá no LinkedIn, hein? Isso aí, estou no LinkedIn, Rosângela C. Castanheira. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Rosângela, tchau. mais uma vez. Beijo, Guido. Muito obrigada, viu? Beijo, meninos. Eu que agradeço. Meninas. Tchau, tchau. Professor Vazdat, muito prazer, muito obrigada.